Bem-vindos, visionários e líderes empreendedores de fé. Esse é o Farol Diário, seu guia luminoso para uma jornada de empreendedorismo enraizada na fé e na ação. Hoje nós vamos mergulhar numa história de reconhecimento, providência e orientação divina. E o evangelho que vai direcionar a gente para essa reflexão, para esse mergulho na palavra de Deus é João, capítulo 21, de 1 a 14. Vamos lá? Então, depois dessas coisas, Jesus apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, aquele de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e subiram no barco, mas nessa noite não pescaram nada. Quando já ia amanhecendo, Jesus chegou até a margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus lhes disse: Joguem a rede do outro lado, do lado direito da barca, e vocês encontrarão peixe. Eles jogaram a rede e já não conseguiam puxá-la para fora, por causa do grande número de peixes que pegaram. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou na água. Os outros discípulos chegaram com o barco, que não estava longe da margem, uns 100 metros apenas. Vinham trazendo a rede com os peixes. Assim que desceram em terra, viram um peixe na brasa e pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu então no barco e arrastou a rede para a praia, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: Quem és tu? Pois todos sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e o deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, após ter ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, resumindo essa reflexão de hoje, o nosso foco hoje é a ocasião de quando Jesus aparece novamente para os seus discípulos, só que dessa vez às margens do mar da Galileia, e após uma noite inteira de fracasso na pescaria, sem sucesso, Jesus orienta os discípulos a lançar a rede para o outro lado do barco, resultando aí numa captura milagrosa, né? Uma quantidade gigante de peixes. Nessa reflexão também vou falar sobre a metodologia de Lean Startup, vocês vão entender qual a conexão disso com a reflexão do Evangelho. Essa metodologia ela enfatiza a importância de ser ágil, adaptável e receptivo a feedbacks. Bem, falando um pouquinho da reflexão de hoje, a narrativa que nos fala sobre mais do que uma pesca milagrosa, na verdade, trata-se de confiar. De confiança, de orientação e de revelação de que em nossos esforços nós não estamos sozinhos. No mundo dos negócios, quantas vezes a gente se encontra lançando nossas redes no escuro, esperando por resultado que parece que nunca vem. E ainda assim a história nos ensina que a orientação para mudar nossa abordagem, para tentar algo novo ou de alguma perspectiva diferente, pode levar a resultados fantásticos, extraordinários. Então Jesus não apenas provê fisicamente para seus discípulos, mas também reforça a importância de seguir sua orientação, mesmo quando contradiz a nossa lógica ou experiência que a gente tenha em algo. Para o empreendedor cristão, isso ressoa como um chamado para estar atento às orientações que Deus pode estar nos dando em nosso trabalho e na nossa vida, convidando a gente a confiar e a agir com fé. Então é um baita exercício de se entregar, de confiar, e daí a partir dessa confiança de fato partir para a ação. Então que essa história nos inspire a procurar e reconhecer a orientação divina em nossos projetos e desafios, lembrando-nos de que com fé e abertura para mudanças, nem precisa ser mudanças gigantes, pequenas mudanças, a gente pode transformar o que era escassez em abundância.
Muito bom, né? Essa reflexão, Deus é Deus, né? Como nesse evangelho a gente tem clareza da importância da obediência, da importância da agilidade nessa obediência, da adaptabilidade, da receptividade, né? Bem, vamos falar um pouquinho da ferramenta que eu separei aqui de gestão e liderança, que é aplicável a esse assunto. Esse acontecimento do evangelho relatado por João nos escancara algumas características e qualidades como orientação, ajuste de estratégia e confiança na providência divina que, no final das contas, configuram um método aí super famoso que é o Lean Startup. Então, essa metodologia de Lean Startup, ela enfatiza a importância de ser ágil, de ser adaptável e receptivo ao feedback, perfeitamente ressoando com a lição de mudar a abordagem, baseado na orientação recebida, como os discípulos fizeram ao lançar a rede do outro lado, com base num comando de Jesus. O Lean Startup, ele encoraja a gente, empreendedor, a abraçar a mudança, a trabalhar a experimentação e, com isso, fazer muito aprendizado contínuo, né? Então, são 3 características principais do Lean Startup: a experimentação. Então, ao invés de você ficar investindo muito tempo e recurso em planos baseados em suposições, na metodologia do Lean Startup há um incentivo de experimentar de forma muito rápida para testar a ideia, testar a hipótese no mercado real. Pensando aí na nossa reflexão do Evangelho, esse processo de experimentação é similar aos discípulos mudando a posição das suas redes baseado apenas na sugestão de Jesus. Uma ação experimental de obediência, inclusive, que levou a resultados abundantes. Outra característica do Lean Startup diz respeito ao aprendizado validado. Então, a metodologia ela se foca no aprendizado validado, em entender rapidamente o que está funcionando e o que não está, e ajustar as ações de acordo com a situação que você concluiu dessa análise. Então, isso reflete, por exemplo, na questão do Evangelho, a disposição dos discípulos de ouvir e adaptar-se à orientação de Jesus, levando também a um resultado extraordinário, a uma pesca milagrosa, né? E uma terceira característica do Lean Startup é o que a gente chama de MVP, ou Produto Mínimo Viável. Então, criar um MVP, criar um produto mínimo viável para obter feedback rápido dos clientes, o mais rápido possível. Isso vai permitir que a gente faça ajustes, né, na nossa prestação de serviço, no nosso trabalho de entrega de produtos e soluções, e esses ajustes serem feitos antes mesmo de a gente aplicar grandes recursos ou ter isso já espalhado em vários clientes, depois ter que fazer um retrabalho para ajustar ou melhorar num volume muito grande. Então, é semelhante à abordagem adaptativa que os discípulos tiveram ao lançar as redes no mar, né? Então, fizeram uma espécie de produto mínimo viável da pesca ali, né? Aliás, né, já tive num curso com o Padre Joãozinho, que é um cara especialista em integrar empreendedorismo e fé, e ele fala muito sobre esses grandes empreendedores, que são os pescadores da época, né? Inclusive Simão Pedro e seu irmão, que eram grandes pescadores, né? O pai também já era pescador, então são empreendedores aí que nos ensinam tanto sobre grandes lições junto com Jesus. Vamos pensar numa aplicação prática para o Lean Startup. Então, primeiro você se lança rapidamente, implementa a sua ideia de negócio rapidamente para testar no mercado real. Segundo, você mede e aprende, usa feedback real para aprender o que realmente ressoa com o seu público-alvo. Então, permitindo que você ajuste suas ofertas de forma eficaz. E o terceiro, você vai iterar baseado no feedback, ou seja, colhe feedback e já esteja aberto à mudança para ajustar a rota, ajustar os produtos e as soluções que você está se propondo a estar alinhado cada vez mais com a entrega do que o mercado pede, tá? Bem, acho que é isso por hoje. Com essas reflexões a gente encerra o nosso encontro de hoje do Farol Diário. Se você curte, se você já curtiu, já curte aí, já dá o joinha, já compartilha com os amigos, com esses empreendedores que também querem receber essa dose diária de reflexão, de integração de fé com empreendedorismo. E também deixe seu comentário, né? É legal ouvir de vocês como que está essa reflexão. Que a fé e a orientação divina sejam bússolas que guiam os seus empreendimentos, tá? E que suas redes sejam cheias e seus corações satisfeitos sempre. Que Deus te abençoe muito hoje sempre.